Olá, minhas irmãs e irmãos, paz e bem. Nós estamos começando hoje um encontro de orientação doutrinária. Esse é um ministério da Missão Anglicana Santa Clara, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Então, o propósito desses nossos encontros será que você tenha uma ideia a respeito de quais são os nossos principais pontos de fé. À medida que os encontros forem ocorrendo, você vai aprender em que creem os anglicanos. Mas na nossa conversa de hoje, eu gostaria de lhes falar sobre a importância de termos uma orientação doutrinária clara. Em primeiro lugar, valeria a pena esclarecer o que é doutrina. Esse é um conceito básico que precisamos aprender. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que quer dizer instrução ou ensino. Esta palavra tem a ver com o verbo docere, que significa ensinar. Então, em outras palavras, o que vem a ser a doutrina de uma igreja? É o seu ensino, é o conjunto de crenças que ela professa e que verbaliza em sua atividade didática. É importantíssimo que lembremos que o nosso mestre, ele era um professor. Jesus é frequentemente chamado de mestre, rabino, raboni, e essas expressões querem dizer exatamente isso. Alguém que ensina, alguém que tem, portanto, um conteúdo doutrinário, um ensino que comunica. Eu gosto particularmente deste versículo, que é Mateus 4:23. Vamos dar uma olhada nesse versículo e ver o que é que podemos aprender dele. O texto diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. 4 palavrinhas aqui para pôr em destaque. A primeira expressão que eu gostaria de destacar é essa: Jesus percorria, em grego, periegen. Isso aí é Zoe, dando as boas-vindas a Giovana, que está chegando da rua. Jesus percorria, periegen, aí tem a ver com a palavra peregrino, aquele que caminha, aquele que é um andarilho. Jesus era um professor itinerante, aquele cara que sai de vila em vila, de aldeia em aldeia, comunicando seus ensinos, comunicando o caminho do reino dos céus, como ele gostava de fazer. E aí o texto continua, ele percorria toda a Galileia ensinando. A palavra grega é didaskon, da onde vem a palavra didática. Ele era um professor nas sinagogas pregando, kerisson, que dá o substantivo pregação, querigma, o evangelho do reino, e curando. Veja que coisa interessante. A palavra grega traduzida por curando é terapeuon, todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então, a gente poderia dizer aí, em outras palavras, que Jesus era um andarilho, um peregrino, que ensinava, que proclamava e que oferecia terapias, curas às pessoas. Eu acho que a igreja tem que fazer exatamente isso. Essa missão, ela existe aqui na internet, né? Esse é o seu lugar. Os nossos encontros acontecem exclusivamente através da internet. E a natureza dessas comunicações que ficam salvas no YouTube, que são passadas pelo Instagram ou pelo WhatsApp, é que peregrinem, que estas palavras ecoem, encontrem outros caminhos e, por estes caminhos, outros corações. Bem, já compreendemos a essa altura que doutrina é o ensino. Doutrina é o conjunto de crenças comunicadas às pessoas. E todas as religiões têm doutrinas, têm crenças. E essas crenças são verbalizadas, externalizadas.
O que eu pretendo lhes passar nestes encontros de orientação doutrinária da nossa Missão Santa Clara é a nossa fé anglicana. Então, é a nossa crença na perspectiva que temos do anglicanismo brasileiro. Então, vamos adiante, vamos continuar refletindo e estudando. Por que é importante termos uma orientação doutrinária? A primeira razão que eu estou sinalizando é para evitar os extremos do cientificismo teológico e do devocionalismo banal. Cientificismo teológico e devocionalismo banal. O que eu quero dizer com cientificismo teológico? É aquelas pessoas que têm uma arrogância teológica tal, têm uma presunção doutrinária tal, que querem apresentar a sua fé como se ela fosse ciência. Vejam, a fé e a ciência não são incompatíveis, mas ciência não pode ser fé e fé não pode ser ciência. Então, se a ciência é o espaço da experimentação, da prova, a teologia, a doutrina é o lugar de nossas crenças. É o Espírito Santo de Deus que nos convence acerca de determinadas realidades espirituais. Portanto, nós não podemos ter a pretensão da universalidade do modo como nós aprendemos a nossa fé a partir do ensino de Jesus de Nazaré. Então, a gente evita, de um lado, esse cientificismo teológico, mas no outro extremo está o devocionalismo banal. É quando a doutrina da igreja se transforma numa espécie de discurso de autoajuda, quando acaba sendo um conjunto de clichês, de frases feitas, que não fazem nenhum bem à alma das pessoas por uma razão muito simples. Não são o Dharma de Jesus, não são o caminho de Jesus, não tem a ver com o que ele ensinou. É um conteúdo adocicado que é distribuído para paladares infantis para iludir essas pessoas e seduzi-las a um determinado caminho. Então, é isso que a gente quer evitar. A gente está lembrando da máxima aristotélica, aquele filósofo grego do século IV a.C., que dizia que a verdade está no meio, a virtude está no equilíbrio. E, para os gregos, a híbris, o desequilíbrio, era o principal de todos os males. Então, nós queremos evitar esses extremos. O anglicanismo se propõe não apenas a ser o caminho do meio entre os católicos e os protestantes, mas o caminho do meio também para que evitemos extremos doutrinários e teológicos que só fazem mal à vida humana e destroem o ensino do nosso Salvador. Em segundo lugar, a orientação doutrinária ela se torna fundamental para afastarmos falsas expectativas. Então, nós precisamos evitar, afastar falsas expectativas. E aí surge o problema da teologia da prosperidade. Marto, o que é que você quer dizer com falsas expectativas? Veja, quem tem fé tem esperança. As 3 virtudes cardeais são a fé, a esperança e o amor. Mas as expectativas devem ser baseadas nas promessas de Jesus. O problema da teologia da prosperidade é que ela promete o que Jesus não prometeu. E como ela promete o que Jesus não prometeu, ela também não entrega o que promete. Por exemplo, que se você acreditar de todo o coração, com absoluta sinceridade em Deus, você enriquecerá. Irá de condição material inferior para uma condição material superior, galgando cada vez mais riquezas. Eu pergunto, onde é que essa promessa aparece nas Escrituras? Isso está no ensino de Jesus? O ensino de Jesus é diametralmente oposto a este. O ensino de Jesus é renúncia ao apego material. Foi Jesus quem ensinou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que uma pessoa rica, apegada ao que tem, desfrutar as benesses da consciência celestial. Então, gente, esse é o tipo de pregação
que, porque não tem a ver com o ensino de Jesus, só cria falsa expectativa. A teologia da prosperidade também ensinando que se você tem uma enfermidade, isso está relacionado com uma doença. E aí adoece mesmo, porque se você acha, você fica procurando pecado em sua vida para justificar uma enfermidade que você tem ou teve, só pode levar a um estado emocional muito ruim. Então, a segunda razão pela qual é importante que tenhamos orientação doutrinária a gente já viu, em primeiro lugar, para evitar os extremos do cientificismo teológico e do devocionalismo banal, mas agora também para não criarmos falsas expectativas. Em terceiro lugar, para não desenvolvermos uma espiritualidade doentia e adoecedora, o problema do fundamentalismo teológico e moral. Você já deve ter ouvido essa expressão fundamentalismo. Isso tem a ver com um movimento que surgiu nos Estados Unidos na metade do século XX e que tem várias manifestações em diferentes religiões. Existem fundamentalistas protestantes, católicos, existem fundamentalistas islâmicos, fundamentalistas judeus, judaicos e tal, aí vai, né? O que é o fundamentalismo? É a intransigência em relação à sua crença e a imposição desta crença como absoluta, é uma espécie de cientificismo teológico, às demais pessoas. Mas, sobretudo, o fundamentalismo é uma espécie de ética que faz com que as pessoas desejem a destruição de quem pensa diferente, de quem crê diferente, de quem sente diferente. Há no fundamentalismo, como também no extremismo de direita, um ódio violento contra o diferente. E a gente precisa evitar isso. Porque isso é doente e adoecedor. Quem vive num ambiente fundamentalista se policia de tal modo, se administra de tal modo que adoece, porque contém desejos absolutamente naturais que deveriam ser lidados com leveza, com verdade, com sinceridade, e há um recalque desses desejos que acabam eclodindo de formas ainda mais doentias, patológicas e malévolas. Então, o fundamentalismo conduz a uma espiritualidade doente e adoecedora de outras pessoas também. Então, é a falta de orientação doutrinária que acaba produzindo isso nas pessoas. E, em último lugar, nós vamos buscar orientação doutrinária para não nutrirmos uma arrogância empobrecedora, o problema do confessionalismo que se pretende ortodoxo. Essa palavra ortodoxia é uma palavra muito, muito complicada. O prefixo orto significa correto. Aparecem várias palavras da língua portuguesa, como ortopedia, ortodontia. Tem a ver com a ideia de que algo é um padrão, que segue o padrão. A raiz da palavra ortodoxia é doxa, que significa fé ou pensamento, crença ou pensamento. Se coloca em contraposição a palavra grega episteme, que é o conhecimento científico. Doxa tem a ver com o significado original da expressão dogma, que significa opinião. Bem, se existe uma opinião correta, e é a minha, que sou ortodoxo, todas as opiniões que diferem da minha são heterodoxas, portanto, heréticas. Já imaginou a arrogância que isso carrega consigo? Um indivíduo que se imagina o correto, a correta interpretação, a correta fé, a correta doutrina, a correta teologia, e olha para todos os que pensam minimamente diferentes deles como hereges. Então, é isso que a gente deve evitar. Porque quando nós compreendemos corretamente como nasce a nossa doutrina, nós acabamos desenvolvendo uma postura humilde em relação a ela. Porque não temos a arrogância de supor que a doutrina é revelada por Deus. Ela desce do céu e cai sobre o povo como se fosse o maná que caiu no deserto. Não é assim que funciona, e isso me leva à minha próxima reflexão, que tem a ver com a pergunta de onde vem a nossa fé.
De onde vem a nossa fé? Em primeiro lugar, deixa eu dizer isso com clareza, a nossa fé decorre da tradição interpretativa em que fomos criados ou instruídos. E aí lidamos com o problema da Bíblia como única regra de fé e prática. A palavra de Deus, que nós anglicanos amamos e respeitamos, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é a fonte fundamental de nossa crença, de nossa doutrina, de nossa fé. Mas esta Bíblia chegou até nós através de uma tradição. Nós aprendemos a Bíblia através do ensino de nossos líderes, de nossos presbíteros, diáconos, dos bispos, das pessoas que, abrindo na convivência fraterna e cotidiana, os leigos da igreja, que uns aos outros ensinam as Sagradas Escrituras. Então, quando nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, cometemos 3 equívocos fundamentais. É porque a frase ficou tão lugar comum que as pessoas não pensam mais. O primeiro problema tem a ver com o fato de que em nenhum lugar dos 66 livros da Bíblia está escrito qual é o cânon sagrado. Ou seja, não tem nenhuma passagem bíblica que diz: estes são os 4 evangelhos, as 4 narrativas sobre a vida de Jesus que são verdadeiros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não existe um texto na Bíblia que diga quais são os livros canônicos. E como é que nós sabemos quais são os 66 livros que servem de padrão, de modelo? É porque os concílios da igreja reconheceram estes livros orientados pelo Espírito Santo de Deus, e nós cremos na fidelidade dos concílios. Então, quem diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática não fica nem com a Bíblia, porque a própria Bíblia é, em essência, algo que nos é entregue pela tradição. A palavra latina traditio significa entrega. Então, os nossos antepassados nos entregaram a Bíblia e disseram: filho, leia, medite e aprenda. E nós recebemos isso com grande alegria, como dádiva divina. A nossa teologia anglicana tem 3 pilares: a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, a tradição da igreja e a razão. Por isso é que nós compreendemos que a Bíblia, ela mesma, ela não ensina a gente. Eita, para, eu sei que ficou meio complicado. Gente, a Bíblia é um objeto. A palavra Bíblia é o plural de biblion. Biblion em grego é livro. Biblia, livros. Então, aqui temos uma coleção de livros. Para que a Bíblia nos ensine, ela precisa ser lida e interpretada. Compreendem o que eu estou dizendo? Quem diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, em primeiro lugar, cometeu aquele equívoco, porque a própria Bíblia não diz quais são os livros sagrados. E, em segundo lugar, faz supor, através de um recurso retórico, de uma figura de linguagem, que ela mesma, a Bíblia, está nos ensinando. Não, a Bíblia, para que possa nos ensinar, ela precisa ser lida e interpretada por alguém, e este alguém é que nos traz o seu ensino. Então, vamos ser verdadeiros. Então, a Bíblia, ela é a fonte a partir da qual os intérpretes da tradição leram e construíram o arcabouço doutrinário que a nossa igreja experimenta, crê, vivencia na prática. Então, o primeiro problema é que a Bíblia não diz ela mesma quais são os livros, qual é o cânon, e, em segundo lugar, tudo quanto chamamos de ensino bíblico, na verdade, é a leitura e a interpretação de alguém ou de uma determinada tradição conciliar que chegou até nós. Mas tem um terceiro elemento para mim muito grave. Sabe qual é? É que desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, a Bíblia é o registro da interação viva e verdadeira entre Deus e os homens. Lá no livro de Gênesis, Deus criou os seres humanos e tinha comunhão com eles no jardim que plantou para a sua alegria e regozijo. No livro de Apocalipse,
João está confinado na ilha de Patmos, e naquela ilha onde ele estava exilado, onde ele estava preso, ele recebeu revelações divinas. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus se revela aos homens. De onde é que você tirou que ele não se revela mais? Que Deus caducou, que Deus entrou em esclerose, que Deus não fala mais conosco. Então, dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática é amordaçar o Espírito Santo de Deus, é imobilizar o Deus Todo-Poderoso, que continua agindo na história e nos libertando de vários erros culturais que tiveram relação com o tempo em que a Bíblia foi ensinada. Posso citar rapidamente 4 elementos da cultura dos tempos bíblicos que agora já não fazem mais sentido para nós, porque o Espírito nos libertou. Deixa eu dizer para falar do machismo, da escravidão, da homofobia e da estrutura patriarcal das famílias. Tudo isso aparece na Bíblia. Tudo isso tem a ver com a cultura dos povos em que a Bíblia se realizou, foi construída, foi escrita. Mas o Espírito Santo tem conduzido a sua igreja de tal modo que ele tem nos libertado dessas doenças culturais que marcaram outros tempos e que nós não devemos ter agora e mais, como anglicanos, devemos lutar efetivamente contra toda forma de machismo, toda forma de escravidão, toda forma de homofobia, toda forma de estrutura patriarcal que estabelece o homem como um ser superior a todos os outros seres no ambiente doméstico. Esse tipo de mentalidade foi superada pelo Espírito Santo de Deus e pela Igreja do Senhor. Então, se alguém chega para você e pega um texto bíblico de que diz a você que você deveria aceitar a escravidão, aceitar o machismo, aceitar a homofobia, aceitar o patriarcado, você vai dizer, como anglicano com boa doutrina que é, de fato, no tempo bíblico, tais doenças, tais enfermidades sociais e culturais estavam presentes, mas o Espírito Santo não morreu no último capítulo de Apocalipse. Ele continua vivo e poderoso, e o único soberano que existe é Deus. E ele nos libertou dessas mazelas culturais que marcaram outros tempos, mas não precisam nos marcar mais. A essa altura você já deve estar dizendo uns aleluias por aí. E eu espero que sim. Eu espero verdadeiramente que sim. Então, de onde vem a nossa fé? A primeira resposta que temos a essa pergunta é da tradição interpretativa em que fomos criados ou instruídos, e assim superamos o problema da Bíblia como única regra de fé e prática. Em segundo lugar, a nossa fé vem da nossa própria interpretação das Sagradas Escrituras. Nós cremos no livre exame das Escrituras. Nós estimulamos e defendemos que todos possam ler em sua própria língua a Bíblia Sagrada, para que você possa, utilizando a sua razão, a sua inteligência, construir a sua fé. Lembra que eu falei que nós anglicanos defendemos como base, o tripé da nossa fé, a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento, a tradição da igreja e a razão humana? Então você está convidada e convidado a ler a Bíblia e pensar sobre o que ela ensina. E a gente vai ter esses encontros aqui, e os comentários deste vídeo devem ser um lugar para você colocar suas dúvidas, suas questões. Eu vou interagir com você intensamente para que o nosso aprendizado continue e cresça e se desenvolva. Vamos lá? Então, de onde vem a nossa fé? Da tradição interpretativa, vem da interpretação que nós mesmos fazemos das Sagradas Escrituras, mas, em terceiro lugar, a nossa fé vem da nossa experiência com Deus. Sim, é a Bíblia Sagrada, é a tradição, é a nossa interpretação, a nossa reflexão, mas essa não é uma reflexão mecânica, academicista. Ela é uma reflexão feita
com base em fé. Então, nós não estamos convidando você apenas para ler as Sagradas Escrituras utilizando os mecanismos ordinários da razão para entender o que ela nos diz. Estamos convidando você para ler as Sagradas Escrituras em oração e com o coração aberto para a meditação, para o aprendizado, para o ensino, para que o Senhor te fortaleça, te instrua, para que você seja inspirado pelos exemplos de Jesus, de Paulo, de João, de Pedro, para que você possa perguntar-se a si mesmo: Senhor, como devo eu viver a minha fé no tempo em que eu me encontro? Eu espero que esse nosso papo tenha sido útil para você e que a gente se encontre nas próximas aulas de orientação doutrinária. Paz e bem a todos e todas.